bem-vindos ao evento do InovaBrá, do Bradesco. A gente vai falar hoje sobre distorção do tempo. Meu nome é Márcio Martins Moreira, eu sou do Instituto Mentes Mudando o Mundo. A gente trabalha com treinamentos corporativos, treinamentos pessoais, visando autodesenvolvimento, visando autocapacitação. A gente tem como base a parte da neurolinguística, a gente trabalha com uma série de ferramentas, e essas ferramentas basicamente possibilitam o autoconhecimento, a melhora na produtividade pessoal, o desenvolvimento de criatividade, o encerramento de crenças que a gente quer encerrar, a visão sistêmica daquilo que a gente vive, de onde a gente vive. E hoje a gente vai falar a respeito de distorção do tempo, um tema muito bacana, que faz com que a gente possa refletir mais sobre as nossas atitudes ao longo da vida. Eu trouxe como convidado o meu querido amigo Denis de Carvalho Melo. Oi, Denis, tudo bom? Você pode se apresentar para o pessoal, por favor? Oi, Márcio, tudo bem? Obrigado, para mim é uma honra estar aqui com você, agradeço pelo convite, agradeço ao InovaBrá, agradeço especialmente a todo mundo que está nos acompanhando aí pela plataforma InovaBrá também, e dizer que eu estou muito ansioso para a gente discutir um pouco a respeito desse assunto que se mostrou ser tão interessante, né? Eu estou como a superintendente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco já há um bom tempo, né? Estou 13 anos aqui na casa, venho do comércio varejista, negócios de família, e me atrai a ideia da gente poder conversar a respeito dos aspectos teóricos daquilo que a gente vive no dia a dia, né? E de como que a gente pode colocar em prática esses conceitos na vida do empresário, né? Aqui na Associação Comercial a gente tem alguns milhares de associados, e a gente percebe o quanto, especialmente o empresário, aquele de menor porte, seja uma pequena empresa, seja uma startup, que depende muito do seu proprietário para poder funcionar, o quanto a utilização adequada do tempo é importante. Por isso que eu estou aqui ansioso para a gente poder bater esse papo e fico à sua disposição. Muito obrigado, cara. Uma das coisas que a gente fala, né, que quando a gente vai falar a respeito de autodesenvolvimento, você percebe muito bem que dentro de uma empresa, as pessoas talvez sejam as peças mais importantes da empresa. E se você desenvolve a pessoa, naturalmente você está desenvolvendo a empresa. Não como uma commodity, não como alguma coisa, como desenvolver uma tecnologia. Apesar de falarmos em tecnologia da mente, nós não estamos falando em aumentar ou melhorar uma máquina. A gente está falando em melhorar a própria pessoa. E é nesse sentido que esse momento de bate-papo, né, envolvendo o Denis, a visão corporativa, né, trazida pelo Denis da Associação Comercial, isso faz com que a gente pense, ligue a pessoa às empresas. O que são realmente, quais os ganhos que a gente vai ter quando a gente começar a desenvolver verdadeiramente a pessoa. Uma pessoa mais feliz, uma empresa mais feliz. Uma pessoa mais produtiva, uma empresa mais produtiva. Indo direto ao tema, quando a gente fala a respeito de distorção do tempo, e na verdade como subtítulo disso é realidade alterada, a gente está falando de um momento em que nas nossas vidas a gente tem a possibilidade de perceber o tempo e distorcer o tempo. Vou explicar. Você já teve a sensação de que o tempo está passando muito rápido? Você já teve a sensação de conversar com pessoas onde as pessoas falam assim, olha, parece que ninguém tem tempo mais, parece que está tudo numa correria danada. Não é assim mesmo, Denis, no trabalho, na parte empresarial? Não é assim que funciona? Exatamente assim, Márcio. O acúmulo de atividades que a gente se vê no dia a dia faz com que a gente não perceba o tempo passando. É muito rápido. Vira e mexe, a gente tem essa impressão. Não só no trabalho, em diversas situações, mas no trabalho em especial isso é muito presente.
Ô, Márcio, deixa eu aproveitar que você me chamou para combinar com quem está nos assistindo aí, que a qualquer momento você pode mandar os seus comentários e as suas dúvidas através do chat aqui do InovaBrá, para a gente poder ir respondendo também ao longo da apresentação, ok? Eu vou ficar incumbido, Márcio, dessa tarefa de captar essas perguntas e encaminhar para você, para que todos possam ficar sabendo. Vamos fazer com que o tempo que a gente passa aqui agora seja muito bem aproveitado. Legal, Denis, obrigado. E a gente conta realmente com a sua pergunta, com a sua participação, beleza? Então, quando a gente fala na correria do dia a dia, né, essa correria, né, essa ansiedade, essa vontade de fazer mais, naturalmente prejudica a nossa própria produtividade, prejudica a criatividade que muitas vezes a gente necessita, é um recurso que nós temos, mas ele não fica disponível por causa da nossa ansiedade, dessa vontade de ter mais, de correr. E com essa correria, é natural que a gente procrastine algumas coisas. É muito natural. Procrastinar, vamos dizer em palavras mais simples, é aquele famoso empurrar com a barriga, sabe? Aquele negócio de, isso não é muito legal, então eu vou deixar isso mais de canto. E muitas vezes são coisas importantes a serem feitas e são deixadas para depois. E muitas vezes nem são feitas, causando até grandes prejuízos. Então, a correria faz com que a gente perca a produtividade, perca a criatividade, procrastine mais. E aí fica uma grande pergunta. E se a gente pudesse, de verdade, distorcer o tempo? Se a gente pudesse fazer com que o nosso tempo fosse maior? A gente teria mais tempo para ter mais produtividade, para sentir, perceber e trazer o recurso de criatividade para o nosso consciente, para frente dos nossos trabalhos. A gente eliminaria a procrastinação. Não seria muito legal ter a possibilidade de distorcer esse tempo? E é aí que a gente está chegando no ponto. A distorção do tempo é possível. Existem ferramentas para isso. Existem muitas ferramentas. Nessa apresentação a gente vai falar a respeito de 2 delas, tá? Mas entre toda a gama de ferramentas que a gente pode falar a respeito de 2 de uma forma muito simples, que você pode aplicar na prática muito rápido na sua vida. Não só no meio corporativo, mas também, e principalmente, eu diria, na vida pessoal, tá bom? Mas para antes da gente começar a falar de distorção do tempo e dessas ferramentas, eu preciso dar um pouquinho de teoria para você. Então, assim, eu vou falar muito rápido a respeito de um conceito chamado de mente consciente e mente inconsciente. Todos nós trabalhamos de forma harmônica com as 2 coisas, com a mente consciente e com a mente inconsciente. A mente consciente, a gente utiliza toda vez que a gente dá foco, que a gente dá energia para alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vai fazer um cálculo complicado, quando a gente vai aprender algo que a gente não sabia, tá? Quando a gente tem um nível de aprendizado 0 e aparece um novo aprendizado. E aí você tem que se esforçar, como, por exemplo, andar de bicicleta. A primeira vez que você vai andar de bicicleta, você precisa de muito esforço, você precisa de muita concentração, muito foco. Você precisa colocar energia mental naquilo. E aí você desenvolve isso. Depois de um tempo, você começa a andar de bicicleta naturalmente, né? Para aqueles que sabem, claro, andar de bicicleta, já tiveram oportunidade, vão desenvolver isso a ponto de subir numa bicicleta e andar de bicicleta sem nem perceber. Esse aprendizado saiu da mente consciente, onde naquele momento do aprendizado eu estava dando muita energia, e passei para a mente inconsciente, onde o trabalho é feito de forma natural. A mente inconsciente, ela é responsável, e aí daria para dizer que a gente é responsável por 99% das coisas que nós fazemos. Por exemplo, quando você sente sede, a sede vem na mente consciente. Estou com sede. Só que toda a tarefa para beber água
está na mente inconsciente, como, por exemplo, você não pensa na forma como vai pegar o copo, você não pensa na forma como vai abrir a torneira, você não pensa na forma como vai colocar o copo na boca, você não pensa na forma como a água vai descer para dentro de você. Então, todos os aprendizados estão na mente inconsciente. A mente inconsciente é responsável por todas as nossas memórias, todos os nossos aprendizados, todas as nossas habilidades, nossas capacidades. Ela é responsável e está dentro dela, é o que a gente chama de aprendizado internalizado, é isso. Está lá dentro todos os recursos que a gente precisa para qualquer coisa. E é exatamente nesse ponto, quando estamos utilizando a mente inconsciente, que muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente sofre o efeito da distorção do tempo. Por exemplo, quando estamos no nosso carro, dirigindo, aqueles que sabem dirigir, e precisam fazer uma viagem um tanto longa. Imagine uma viagem de 1 hora. Você pega o carro, traça o curso, para onde você vai, quais os caminhos que você vai percorrer, e começa a dirigir. Quando você começa a dirigir, você não tem a sensação, enquanto no caminho, de que o tempo está passando, claro. Mas quando você chega no lugar, o tempo foi pequeno em relação a todo o trajeto, principalmente quando o trajeto é uma rotina. Pense que você vai frequentemente de São Paulo a Campinas, uns 100 quilômetros de distância. Todo dia você pega o carro, vai para Campinas, chega em Campinas, trabalha durante o dia, volta de Campinas para São Paulo, 1 hora de ida, 1 hora de volta. Primeiro dia que você faz esse trajeto, talvez a sensação de tempo seja que você tenha levado 1 hora mesmo. Ao longo do tempo que você passa na rotina de ir e voltar, a impressão que temos é que o tamanho e o espaço diminui. Dá a impressão que você entra no carro, dirige só um pouquinho e já chega lá. Essa ligação, né, entre espaço e tempo é muito citada na teoria da relatividade. Né? A gente conta tempo a partir de espaço. Mas não vamos entrar nesse mérito da teoria da relatividade. Dentro da nossa mente, tudo que é rotina está entregue à mente inconsciente. Então, durante o trajeto, enquanto você precisa se esforçar para aprender o caminho, você usa grande parte da sua mente consciente. Mas depois que entrou na rotina, a mente inconsciente toma conta. Ela faz para você. Da mesma forma como a gente fala assim, uma série de coisas você está fazendo nesse momento e que nem percebe, que está na mente inconsciente. Por exemplo, você tem consciência de que seu coração está batendo agora? Você tem consciência de que você está respirando agora? Tudo isso que está acontecendo com você, fisiologicamente falando, está acontecendo por ordem da sua mente inconsciente. E uma série de coisas também estão acontecendo na mente inconsciente. Também na hora que você está fazendo esse trajeto de carro, que já virou uma rotina. Nesse momento, onde há distorção do tempo, é onde reside a grande possibilidade de usarmos a nossa mente para resolver questões da nossa vida. Vou dar um exemplo assim, muito prático. E se a gente pudesse programar esse momento onde há distorção do tempo, momento em que eu estou indo de carro, por exemplo, ou fazendo qualquer outra rotina. Tem pessoas que costumam fazer, hobbies, dormir é uma rotina onde a mente inconsciente também está trabalhando. Por que não utilizar esses momentos para que a gente tenha respostas? Já que a mente inconsciente está trabalhando e é ela que tem todas as respostas, memórias, habilidades, todos os comportamentos estão armazenados nela. Por que não deixar com que ela faça e resolva uma série de questões da nossa vida? E aí também no plano corporativo. Quando você está fazendo alguma rotina,
por que não permitir programar, e esse é o termo, programar a mente inconsciente para lhe trazer respostas dessa ou de outras questões, da rotina que você está fazendo ou de outras questões. E eu lhe digo, é possível a gente utilizar o momento onde ocorre a distorção do tempo, onde a gente está em grandes rotinas, onde a gente está no piloto automático, sabe? Quando a gente, como um avião, o avião continua voando, mas o piloto apertou o piloto automático, isso significa que o avião está voando naturalmente, está voando sem a interferência consciente. Então, nesse momento, a gente tem a possibilidade de usar esse pedaço, essa parte, para poder resolver algumas questões. Para isso, a neurolinguística, e assim, existem uma série de ferramentas, de técnicas, que se permite, que dá para fazer isso. Tá? Essa é uma coisa assim, que a gente pode utilizar. Imagina, Denis, como não seria fantástico utilizar momentos em que a gente não precisa estar perfeitamente, totalmente envolvido, onde não precisa de total concentração e foco, e utilizar exatamente esse tempo distorcido para fazer outras coisas, para trazer novos insights, vamos chamar assim. O que você acha disso? Dentro da empresa é possível fazer isso? Acho que é perfeitamente possível, Márcio. Aliás, a gente está constantemente em busca de insights, né? Na verdade, novas ideias, novas maneiras de resolver problemas, né? Muitos negócios, muitos produtos, muitos serviços são oferecidos tendo como origem a solução de um problema. Aliás, essa é basicamente a origem de qualquer negócio, né? Ele existe para poder resolver algum problema que exista aí no mundo, e quanto melhor você resolve, melhor a sua solução se coloca no mercado. E foi legal você ter me chamado, porque eu ia te perguntar exatamente isso, sobre a resposta que a mente inconsciente nos dá, de que forma que vem essas respostas, antes mesmo que você possa entrar nas técnicas, né? Eu suponho, como você disse, que venham esses insights, as ideias, no momento que a gente está fazendo um brainstorming para um determinado projeto, é assim que essas respostas aparecem? Então, tudo isso depende, né? Como vai acontecer a resposta, depende de como você programa a sua mente inconsciente. Existem algumas técnicas, aliás, eu vou fazer já vou fazer um oferecimento, vou fazer um agrado a todos que nos assistem. Ao terminar esse momento nosso, essa live, ainda hoje, eu vou mandar para você um exercício para você poder praticar isso, colocar na prática, uma das ferramentas de programação da nossa própria mente, para que esses insights, ou essa outra forma que você queira, possa aparecer com resultados. Então vamos falar de forma bem prática. Eu vou mandar para você um exercíciozinho, para você praticar isso, você vai ver como vai melhorar a criatividade. E aonde que vai aparecer esses insights? Exatamente nos momentos em que a mente inconsciente está trabalhando, né? Então, como que está trabalhando? No momento que você está dirigindo o carro, por exemplo, é uma rotina. No momento em que você está assistindo um vídeo, e quando você está assistindo um vídeo, você não faz força para assistir o vídeo. Você está assistindo lá uma série, por exemplo, um filme, você está percebendo aquelas sensações, mas você está fazendo força, não tem foco para aprender, você está simplesmente assistindo e passivo. Nesse momento, a distorção do tempo ocorre. Quantas vezes você já não foi assistir um filme? O filme leva 2 horas e quando você sai do cinema, por exemplo, parece que passou 10 minutos. Isso é o efeito distorção do tempo. E se durante o filme não aparecessem mensagens para você na sua cabeça, da sua própria mente inconsciente trazendo resultados, trazendo aquilo que aquelas respostas que você havia perguntado. Por isso, basta a gente perguntar, a gente programar nossa mente. Por exemplo, outro exemplo, durante o sonho, a gente consegue, antes de dormir, programar nossa mente para sermos mais assertivos ou termos respostas para questões do dia seguinte. Então, vamos imaginar que você tem uma reunião muito importante às 10 da manhã no dia seguinte. No dia anterior, programe sua mente para ter insights durante o sono. É o momento em que a mente inconsciente está trabalhando, ela está ativa e pode te trazer muitos, o que a gente chama de insight, né? A gente chama
desse momento, desse lampejo. Só que esse lampejo de novas ideias são apenas o que é trazido da mente inconsciente, daquilo que está no seu interior, trazido à luz, à consciência. E aí essa consciência a gente toma muitas vezes em forma de ou de insights, ou de sonhos, ou até mesmo de frases completas. Muitas vezes a gente programa e aparece isso. Então, isso vai acontecer em momentos de distorção do tempo. Bem programado, a gente consegue brincar, começar a brincar com a mente, né? E aí a mente é uma grande criança, a gente brinca com ela e deixa com que ela nos traga aquilo que a gente precisa. Tá respondido, Denis? Está respondido, sim. Eu acredito, Márcio, que você vai responder também a pergunta que está chegando para a gente aqui do Márcio Maia. Talvez até aplicando esse tipo de técnica, ele possa chegar à conclusão que ele mesmo pergunta aqui. Em relação à produtividade, ele pergunta, fazer o que é prioritário ou o que é mais importante? Boa. Essa é uma das técnicas que nós vamos discutir agora. Uma das técnicas, né, a gente vai apresentar agora, duas técnicas. Uma delas a gente chama de agenda e feedback. Né? E a outra a gente vai falar a respeito de ponte ao futuro. Então, para entender e para responder um pouquinho para o Márcio também, a gente vai falar primeiro, então, a respeito de agenda e feedback. Como é que a gente programa a nossa mente para poder, de forma prática, vamos dar um exemplo de forma prática, como é que a gente programa a nossa mente para que ela possa, a partir dos momentos de distorção do tempo ao longo do dia, nos traga informações para o nosso consciente? A gente precisa, na verdade, programar, e aí uma das formas mais bacanas que tem é a agenda, é fazer uma lista. E aí tem tudo a ver com o que o Márcio falou. Importante, o que é necessário, o que é prioritário. Existem várias matrizes, existem várias formas de catalogar ou de classificar as nossas tarefas. E aí eu vou lhe dizer, Márcio, que para a mente, pouco importa o tamanho da tarefa. Pouco importa se a tarefa vai levar 2 dias ou 10 minutos. Pouco importa para a mente se o resultado será a conquista de um carro ou a conquista de um sorvete. Pouco importa. Para a mente entende, a mente inconsciente entende como conquista. Ponto final. Então, qual a matriz que você vai utilizar? Qual a forma que você vai classificar a sua agenda? Isso é uma coisa muito pessoal. Tá? Eu gosto muito do modelo RICE, né? R-I-C. Mas existem outras, Gucci, você pode colocar enfim, não importa qual o modelo. E esse não é a nossa prioridade nesse momento. Existem outras informações até mais importantes nesse momento. Quando a gente define a nossa agenda, e seja qual critério você achar mais conveniente, a partir do momento que você classifica essa agenda, a técnica consiste em, no dia anterior, na noite, então vou programar para amanhã, hoje, então, dia 17/8, à noite, ao final da noite, eu pego uma agenda, um papelzinho, uma listinha, e coloco as tarefas que eu tenho a realizar no dia seguinte, na classificação que você acha conveniente, ok? A partir daí, faça uma visualização rápida daquilo que é o seu tema. Então, crie, por exemplo, tem uma reunião importante sobre vendas. Coloque lá, reunião de vendas com Denis Mello. Coloque lá, pronto. Próxima. E imagine nesse momento a reunião com o Denis. Só isso. Só isso. Próximo item. Preciso decidir a compra da frota de automóveis da minha empresa. Compra, frota de automóveis. Só isso. E visualize algo muito rápido, vendo uma foto da frota que você vai comprar. Por exemplo, preciso ter uma conversa muito séria com o meu superintendente.
Então, coloca lá, conversa com o superintendente. Pronto. E veja, vocês dois sentados. Fez uma listinha, feche a agenda e vá dormir. Durante a noite, a tendência da nossa mente inconsciente é trazer informações que corroborem o atendimento desses objetivos. A hora que você, no dia seguinte, então essa programação, nós não estamos falando em programar sonho. Vou falar assim, nosso brinde no final da live, aí no dia, depois a gente vai mandar uma programação. Não só a programação durante o dia, mas a programação de um sonho, tá? Esse vai ser o nosso brinde para todo mundo que estiver participando. Mas no dia seguinte, a sua mente vai estar preparada para o atendimento daquela agenda. Só que como todo aluno, né, a gente está ensinando a nossa mente inconsciente a aprender uma nova forma de trabalhar. A gente quer que ela traga as informações. Então, como todo aluno, a gente precisa fazer um teste, fazer uma prova, dar um feedback para a mente inconsciente se aquilo valeu ou não. Então, no final do dia, novamente, aí então, a gente está, dia 17, a gente programou o dia 18, então na noite do dia 18, antes de fazer a agenda para o dia 19, a gente vai fazer uma recapitulação, a gente vai dar um feedback para a nossa própria mente inconsciente, dizendo aquilo que foi bem concluído, aquilo que foi concluído de forma razoável, aquilo que não foi concluído ou aquilo que nem foi começado. Algumas pessoas costumam dar notas de 0 a 10, costumam dar pontuação, enfim. Use a sua criatividade, o seu jeito é o jeito certo de fazer a coisa. O importante é pegar essa lista de tarefas que foram definidas na noite anterior e olhar e classificar, dizendo o que é que foi feito ou não. A técnica correta, perfeita, seria fazer uma retrospectiva de trás para frente. Então, por exemplo, você chegou em casa e tomou um banho, jantou, tomou um banho, sentou um pouquinho, e aí pegou a agenda para fazer essa retrospectiva. Então, analise o que aconteceu de trás para frente. Peguei a agenda. E antes disso eu jantei. E antes disso, eu tomei banho. E antes disso, aí eu cheguei em casa. E antes disso. E aí, comece a voltar no tempo até o momento em que você saiu de casa, até o momento em que você acordou. Então, você faz uma retrospectiva de trás para frente. O que a gente está fazendo com a nossa mente inconsciente? A gente está mostrando para ela o que eu quero e qual foi o resultado no dia seguinte. Nesse momento do feedback, eu estou apontando quais foram as boas estratégias que eu tive para atender aqueles objetivos. E aí, naturalmente, eu estou aprendendo com isso. Você talvez nem perceba, não se prenda a entender conscientemente o que aconteceu ou deixou de acontecer. É seu inconsciente, sua mente inconsciente que está fazendo. Então, eu dou um feedback a ela. Olha, estamos nesse momento, eu estou dizendo, funcionou, não funcionou, funcionou, não funcionou. Ela vai se ajustar. Existe uma teoria de que todo comportamento, para ser internalizado, ele precisa ocorrer pelo menos 3 vezes. Então, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente faz o comportamento, repete o comportamento, repete novamente o comportamento, e a partir da 4ª vez a gente começa a perceber que começa a ficar mais tranquilo. Então, o aprendizado da mente inconsciente, a partir dessa teoria, é de que a partir da 3ª, 4ª noite, a gente começa a ficar cada vez mais ágil no atendimento desses objetivos. Aproveitando os momentos de distorção do tempo, a mente inconsciente vai te dar os insights. Portanto, aí fica a questão, onde vai aparecer isso? Pode aparecer no momento de qualquer rotina. E aí cabe a você estar preparado para anotar isso. Então, por exemplo, imagina que você está dirigindo, e aí de repente aparece o insight. Como é que você vai anotar dirigindo? Então, eu tenho uma estratégia. Eu guardo sempre um gravador junto comigo, gravador de celular. Tive um insight daquela questão. Se eu não anoto na hora, a mente inconsciente passou para o consciente uma resposta. Grave a resposta. Escreva a resposta. Use o método que você achar melhor.
valorize a sua mente inconsciente. Esse retorno pode ser a solução para uma série de coisas. Então, recapitulando essa ferramenta, à noite, faz a agenda do dia seguinte, dorme. É um momento de distorção do tempo. Pode acontecer durante o sonho a solução de alguma questão que você anotou. No dia seguinte, viva o dia seguinte. No final do dia, recapitule de trás para frente, marcando no mesmo papel aquilo que deu certo ou não. E aí já aproveita. Faz a agenda para o dia seguinte. É mais ou menos isso que acontece na programação das empresas, né? Em planejamentos, essas coisas, né? A gente faz a agenda do que vai fazer para o ano seguinte e depois no final do ano verifica se funcionou ou não, né? Não é isso, Denis? Exatamente, não só no final do ano, né? Mas dia a dia, mês a mês, depende da periodicidade que você escolhe fazer a verificação. Por exemplo, no caso de um orçamento, você faz a adequação orçamentária periodicamente. Aliás, haja adequação orçamentária nesse período que a gente tem passado, né? Então, a gente tem exercitado isso, muitas vezes sem saber, né, no nosso dia a dia. Ô, Márcio, tem aqui a Luzia Contim mandou uma dúvida, na verdade, praticamente reforçando o conceito que você acabou de dizer. O uso da agenda seria uma forma de programarmos a nossa mente e, consequentemente, o nosso tempo para melhorar a nossa produtividade? E eu faria uma vírgula, e evitar a procrastinação? Muito bom. Luzia, muito obrigado pela pergunta. Exatamente isso. Quando a gente faz a agenda, a gente já conscientemente está priorizando e fazendo, como o Márcio tinha feito a pergunta, já está priorizando, já está colocando as coisas numa ordem e já estamos dando o start para a mente inconsciente trazer a solução. Conscientemente, a gente já tem vivo dentro de nós que aquilo precisa ser resolvido. A questão é que a procrastinação ocorre quando, é muito pesado e a gente não vê o ganho que vamos ter em fazer determinada tarefa, em cumprir determinada tarefa, em cumprir ou atingir aquele objetivo. Quando a gente coloca na agenda, a gente define para a mente inconsciente, falar, olha, eu quero que você traga a solução. Agregado a isso, a gente poderia já até falar da segunda ferramenta, né? Uma das coisas que a mente inconsciente quer, lembra que eu falei que a mente inconsciente é meio como uma criança. A gente precisa, de vez em quando, dar um agradinho para ela. E qual o agrado? A própria mente inconsciente, aquilo que está dentro de você. É o prazer, é a satisfação, é a felicidade, a alegria. Para isso, né, o atender um objetivo já é um prazer. Então, quando a gente coloca na agenda cumprir tal tarefa, quando eu termino essa tarefa, é o próprio ato de terminar, concluir, ver um serviço concluído, já é um prazer. E é aí que está o lance da segunda ferramenta, a ponte ao futuro. Quando você programa algo, preciso aquela reunião com o Denis às 10 da manhã, amanhã. Como é que vai ser aquela reunião? Quando a gente programa e coloca na agenda, a gente já vê, tem uma visão daquilo. E se a gente já automaticamente, durante essa visualização, a gente já fizesse uma ponte ao futuro? Ou seja, se você conscientemente imaginasse uma solução para após a reunião, se você já imaginasse a questão já resolvida, qual prazer você teria nessa solução? Imagine-se, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, uma reunião com o Denis, estaríamos lá, no final da reunião, acertamos o que tínhamos que acertar, tomamos um belo café, rimos um para o outro, nos cumprimentamos felizes e nos despedimos após a reunião. Esse seria um grande desfecho para uma ponte ao futuro. Ver, ouvir e sentir o que está acontecendo como realidade no pós, no objetivo já concluído, por isso que a gente chama de ponte, onde eu não tenho ainda visualizando aquilo que eu já tenho. Então, a ponte ao futuro é dizer, lá depois da reunião, como é que eu vou estar? Como é que eu vou me sentir? Eu vivo aquele momento.
Aí faz parte do nosso subtítulo, né? Realidade alterada. A gente altera a nossa realidade antes que ela aconteça. A gente altera a nossa realidade internamente. Quando ela acontece, na nossa mente inconsciente, eu trago de volta e deixo com que ela resolva a melhor forma de atingir aquele objetivo. Ponte a futuro é levar de um lugar ao outro antes das coisas acontecerem. Isso me lembra, Denis, que há muitos anos atrás, a gente teve um vídeo, um filme chamado O Segredo, onde as pessoas falavam, prosperidade, é pensar no que vai acontecer, mas sentindo o que está acontecendo. Você quer comprar um carro novo? Tem que sentir o carro. Nada mais é do que ponte ao futuro. Né? É isso. Deu para entender o lance? Deu tranquilamente. E acho legal porque esse conceito remete a uma coisa que a gente também já vê muito no dia a dia, né? A gente costuma tratar alguns empresários de sucesso, pessoas que conseguiram atingir grandes conquistas e tudo mais, como pessoas visionárias. Será que isso que você colocou, Márcio, é uma forma de demonstrar teoricamente, né, o que se faz de modo intuitivo? Pessoas que naturalmente já têm mais facilidade de ter uma visão de futuro, de já imaginar a solução para um problema que gera um negócio que ele desenvolva, sendo classificado então como visionário. Será que essa visão que ele tem é uma ponte ao futuro? E mais do que isso, para a gente não perder tempo, porque a gente está já, infelizmente, já passou da metade, né, desse nosso bate-papo, então já vou emendar mais alguma coisa. Também em função do tempo que a gente tem, que via de regra é escasso, então qualquer possibilidade da gente aproveitar melhor esse tempo, muito bom, né? A gente tem no dia a dia dos empresários, especialmente dos de menor porte, que estão muito envolvidos com o operacional do seu dia a dia, que administrar muito bem o pouco que tem. E a gente começa a falar de teoria e vem aquela questão, puxa, mas você falou tanto sobre essa ferramenta da agenda, do feedback, falou também da questão da ponte ao futuro. Isso é um negócio que eu consigo aplicar no meu dia a dia de modo fácil. Eu não vou ter que dedicar muito tempo, muito esforço para isso, porque via de regra a minha cabeça está voando. A minha cabeça, eu digo, a cabeça de todo mundo que empreende, né? Ainda mais nessa época de pandemia, de escassez de tempo, né? Apesar das pessoas muitas pessoas terem ficado em casa, ficaram extremamente ansiosas e isso tirou o tempo delas. Muitas pessoas sentiram, né, que estar em casa estavam sendo improdutivas. E, nesse momento, se estão no piloto automático, mesmo em casa, tem uma possibilidade enorme de distorcer o tempo e trabalhar a criatividade, a produtividade a seu favor, nesses momentos. Então, a pandemia pode ter sido um grande vilão, ou pode ter sido uma verdadeira bênção na vida de todo mundo. Então, se a gente aproveitar direito o nosso tempo, né, a gente pode tirar grandes coisas desses momentos também. O visionário, Denis, a gente tem a questão da ponte ao futuro, é exatamente isso. Mas o termo visionário talvez não se aplique muito bem ou não completamente. Para a gente fazer uma ponte ao futuro, na verdade, através desse vídeo, talvez a gente precise de ver o nosso objetivo. Mas como é que eu vou ver o objetivo? Então imagine, apenas imagine como seria o seu objetivo já feito. E aí, quando você está imaginando, não só como visionário, não só como visão, mas também sentindo. E essa é a parte mais importante de uma ponte ao futuro. O que você vai estar sentindo quando você atingir aquele objetivo? Vamos imaginar a saída da pandemia agora. Todo mundo lá querendo retomar as vendas, todo mundo preocupado. Para um pouquinho. Programe a sua mente numa ponte ao futuro para daqui 6 meses. Eu não preciso fazer uma ponte ao futuro para um dia. Eu posso fazer uma ponte ao futuro a longo prazo, daqui 6 meses. Mas, muito importante, ponha a data. Ponha um marco. Programe a sua mente. Não é assim, eu quero que no futuro eu seja bem-sucedido. Não. Primeiro, qual é o futuro? Onde vai estar? Que dia? Então vamos pensar na Páscoa de 2021. Daqui, sei lá, pouco mais de 6 meses. Eu quero ter tais resultados. Eu me vejo lá, visionário, ok? Mas principalmente, o que eu vou sentir? Já sinta agora como você vai estar feliz, alegre, satisfeito
com prazer naquele momento, no nosso exemplo, na Páscoa de 2021. Ponha uma data, veja-se e sinta emocionalmente como vai ser para você atendendo o objetivo agora. Percebe? Nesse momento em que a gente está fazendo lá e trazendo para cá, eu estou ensinando a minha mente inconsciente a me levar até lá. Lembre-se, você quer chegar lá e a sua mente inconsciente já tem todos os recursos, todos, memória, habilidades, capacidades, para chegar até lá. E aí você me fala que o empresário não tem muito tempo, ou ele está preocupado com uma série de coisas. Vamos imaginar que agora ele está preocupado com fluxo de caixa, talvez ele precisa entender mais de mercado financeiro nesse momento, e talvez ele não tenha essa capacidade. Bom momento para fazer uma ponte ao futuro. Programe a sua mente para entender ou criar novos recursos para poder atingir o objetivo. Então, por exemplo, se você já sabe que precisa, por exemplo, conhecer mais do mercado financeiro, programe a sua mente para que, daqui 2 meses, então vamos lá, dia 17 de outubro de 2020, você seja uma pessoa totalmente sabedora do mercado financeiro. Programe-se e veja-se lá, sabendo do que acontece e entendendo que emoções você tem naquele momento. É natural que a mente inconsciente, talvez, já que você não sabe o mercado financeiro, a mente inconsciente vai falar, bom, já que eu não sei, eu vou procurar saber. E ela vai impelir todo o seu comportamento a buscar de forma direta quais são os aprendizados necessários para chegar onde tem que chegar. A questão é, a programação é consciente. O que vai acontecer daí para frente, deixe que a mente inconsciente, aquela que fica 99% do tempo funcionando, deixa que ela faça o trabalho. Ela tem todos os recursos. E mais, ela tem a possibilidade de aproveitar as distorções do tempo. Aquele momento que você está assistindo o filme e acha que, esse é um ócio, nossa, eu estou perdendo tempo assistindo o filme, mude o seu conceito. É aquele momento em que a mente inconsciente tem para lhe dar grandes informações. É aquele momento de relax. É aquele momento em que você olha para o céu, é aquele momento que você tem contato com a natureza, que você passa a mão no gatinho, é aquele momento em que você segura seu filho no colo. São esses momentos em que a gente tira o consciente, tira o nosso esforço, tira o nosso controle, onde a mente inconsciente assume e te traz os insights. É isso. Ser visionário é um pouco estar com a cabeça na lua, sim. Mas a gente está olhando também para dentro da gente, na mente, permitindo que a mente inconsciente funcione. Mas eu estou percebendo que, na verdade, você está dando meios, né, da gente conseguir utilizar de modo eficiente, apropriado, uma ferramenta que todos já temos, né? E que muitas vezes a gente acaba não utilizando, até por conta desse envolvimento aí com o dia a dia que a gente, às vezes, passa no nosso trabalho, nas nossas empresas. Me corrija se eu estiver errado, mas a gente que está buscando meios de encontrar um reposicionamento para a nossa empresa, por exemplo, por conta desse momento de pandemia que a gente está vivendo, precisamos digitalizar o negócio, ou eu preciso melhorar meus processos, ou eu preciso melhorar alguma coisa no meu comportamento pessoal, né, que vai refletir nos negócios, enfim, seja o que for que eu precise melhorar. Normalmente, e aí eu me incluo nessa categoria, né, a gente acaba buscando na internet soluções para os nossos problemas, batendo papo e tudo mais. O que você está dizendo é que a gente consegue, usando uma ferramenta que nós já temos, no momento em que ela está praticamente stand-by, né, ou no piloto automático, né, a gente poder fazer com que ela nos ajude, a partir de um estímulo que a gente ofereça para ela nos ajude a encontrar soluções. E com isso a gente possa melhorar nossos hábitos, nossas rotinas e encontrar soluções para problemas que a gente conscientemente não estava encontrando. É por aí? Bingo! Exatamente.
Até porque, se as soluções já estão dentro da gente, vai ser simples, a memória vai trazer as coisas, os comportamentos que nós temos, que a gente já não lembra mais, algumas crenças, né? Aquilo que você acredita que está lá, de repente isso aflora. E mesmo que, em algum momento, você não tenha o aprendizado necessário e precise recorrer a um Google, por exemplo, né? Buscar isso na internet, a mente inconsciente vai ser mais direta e vai dizer, procure tal assunto. Porque é muito comum, né? Até num dos nossos papos anteriores, né, Denis? A gente falou que a gente perde muito tempo em internet, você começa a navegar na internet, e aí um assunto puxa outro, puxa outro, puxa outro. Depois de meia hora, você se perdeu no emaranhado de assuntos, no emaranhado de conhecimento. O foco, né? A direção para onde olhar e aonde se capacitar, que gera mais produtividade, que tira a procrastinação, essa direção, a mente inconsciente, bem programada, com uma agenda, com ponte ao futuro e com outras técnicas, a gente consegue fazer com que você entre na internet e busque de forma direta aquilo que precisa. Então, é bem por aí. Está tudo dentro da gente. E mesmo se não tiver, está dentro da gente a forma de conseguir. É isso. Esse é o ponto fundamental, que é exatamente de uns papos que a gente teve, né? Não significa que as respostas, as informações todas estejam dentro da gente, né? O conteúdo. Não adianta, eu quero fazer alguma coisa para a qual eu tenha que ter um conhecimento de mecatrônica que eu não tenho. Você vai continuar não tendo, mas você vai saber que tipo de conhecimento você tem que buscar para poder chegar naquele objetivo que você tem, não é isso? Ou até mesmo buscar entre o seu hall de pessoas, uma pessoa que entenda disso, ou alguma outra forma de solucionar a questão. Você não precisa, no seu exemplo, não precisa entender você de mecatrônica. Você pode encontrar alguém que faça isso para você. Ou, de repente, ver outra solução que desvie desse assunto mecatrônica. Pode ser. Então, assim, qual a forma como a solução vai acontecer, já nem importa. O que importa é que a solução aconteça. E é isso que a gente programa na nossa mente inconsciente. Eu quero a solução. Eu não quero estender e saber cada ponto do caminho. E aí isso, naturalmente, derruba a nossa ansiedade. E isso é fantástico. A gente passa a viver mais leve. E como a gente falou logo no início, uma pessoa mais leve, mais feliz, pessoalmente, leva também a produtividade, leva dentro das empresas. Isso é fundamental, as pessoas olharem para o ser humano, para a pessoa que está ali, não como uma máquina, mas como realmente um ser que, quanto mais feliz ele estiver, mais felicidade ele vai irradiar, inclusive no mundo corporativo. Muito legal. Isso também é legal reforçar, Márcio, que você disse que eu posso pensar em alguém que preencha, né, essa necessidade que eu tenho de conhecimento, como um sócio, um amigo, um investidor, enfim, quem quer que seja que possa agregar no meu time para poder melhorar, né? Então, resumindo, eu posso pedir qualquer coisa, eu posso programar a minha mente para pedir qualquer coisa que ela vai me trazer uma solução, seja um processo, seja uma pessoa, seja, enfim, não há limites para isso, né? Não queira definir como a solução vai acontecer. Defina o que você quer e defina a solução, e como você vai se sentir com isso pronto. Naturalmente, sua mente inconsciente te leva até lá. É mágico. E lembre-se, as soluções vão ocorrer, vão aparecer insights, vão aparecer momentos em que a solução vai aparecer para você. Esteja vivo naquele momento. Esteja ligado naquele momento. Um gravador, grave os insights. Escreva os insights. Deixa um caderninho ao lado da cama. Na hora que você tem um sonho bacana, resolveu uma questão, anote. Mesmo que não faça muito sentido naquele momento, aquele insight pode valer para você nos próximos tempos. Aprendeu via mente inconsciente, né? Perfeito. Tem aqui uma pergunta da Natália Guerra, Polônio. Ela fala um exemplo, como ferramentas pode ser o Trello ou o Planner. Eu entendi, Márcio, que na verdade você precisa para essa finalidade de um papel e uma caneta, um lápis, alguma coisa, para que você faça, por exemplo, a sua agenda e no dia seguinte, né, faça o feedback. Claro, se alguém
que quiser buscar uma ferramenta digital, fique à vontade, também dá para usar, Natália, sem dúvida. O fato é que, com as respostas que se pretende obter, veja se é isso que eu estou entendendo correto, Márcio, você aí sim vai poder fazer os seus planos específicos, né, em função do que você teve de insight. E aí pouco importa a ferramenta que você vai utilizar, seja aquela que você melhor se adapte e que te dê mais facilidade para aplicar no seu dia. É isso mesmo? Cada um tem o seu jeito, e o seu jeito, lembra, é o jeito certo de se fazer. Então, se você acha legal o teu planner, o teu Trello, e usar ferramentas digitais para isso, bacana. E aí eu vou falar particularmente, gosto de papel e lápis. Quanto menos tecnologia você tiver no momento em que você for dormir, por exemplo, melhor. Né? Você tem menos estímulos visuais, você consegue relaxar melhor. Uma série de pessoas, e não é essa a minha área, mas uma série de pessoas que cuidam da parte do sono, falam que um pouco antes de dormir, é melhor que você não tenha grandes estímulos visuais, assistir televisão, ver celular, esse tipo de coisa. Então, assim, no momento em que você começa a relaxar para dormir, e aí é uma coisa muito pessoal, eu gosto de papel e caneta. Papel e lápis, na verdade. Quanto menos tecnologia tiver, melhor. Até porque dentro de nós, a tecnologia já vem embutida, já vem tudo de fábrica. Não tem um upgrade que a gente vai dar, não tem nada digital dentro da gente. Aí a gente utiliza o mesmo mecanismo. E até, depois a gente pode falar em algum outro momento, até o fato de você escrever, você está utilizando um sentido também, a parte mecânica nossa, a gente está utilizando a parte sinestésica. Quando eu estou olhando, vendo o que eu estou fazendo, então eu costumo, mas enquanto eu estou digitando meu Trello, perceba que são formas diferentes. Estou apenas falando, eu gosto de menos tecnologia nesse momento, mas veja, a sua forma de fazer é a melhor forma que existe, tá? Legal, então eu reforçaria a sua recomendação à Natália. Natália, faça do jeito que você preferir, mas faça, né? Se tiver o papelzinho, o lápis, beleza, vai dar certo. Se não, você usa da maneira como você quiser. Márcio, a gente está chegando no final, estou monitorando o tempo aqui, e agora começaram a chegar muitas perguntas. Eu vou fazer uma do Ronaldo Cunha, que fez lá no começo, um pouco longa, mas eu acho que exprime bem a aplicação, que isso não é para uma pessoa ou outra, não é só para o empresário, não é para quem já está bem posicionado, é para qualquer pessoa em qualquer situação, porque você está usando os recursos que você, como ser humano, já tem. Ele diz o seguinte: bom dia, acredito que gastamos muito tempo em tarefas manuais e operacionais e menos tempo para reflexão e criatividade. Por gentileza, se der, comente um pouco como conciliar a automatização sem que haja perda de empregos, pois hoje no Brasil, com as deficiências na área de educação, parece ser um paradigma de difícil solução quanto a novos empregos. Por exemplo, analista de dados versus cobrador de ônibus, enfim. Antes da sua resposta, efetivamente, né, Ronaldo, eu acho que, principalmente para quem está numa profissão que está vislumbrando que vai acabar daqui a pouco, ou que não está muito rentável, um negócio que você está fazendo, que você precisa de um reposicionamento, precisa se colocar de uma maneira para se tornar mais lucrativo, serve para todo mundo. Então, não importa a situação que você esteja. Na verdade, é a ferramenta que o Márcio está oferecendo aqui para todos nós. Tá certo, Márcio? Legal, Denis. Em especial, nesse momento em que as pessoas estão, e já faz alguns anos, que estão migrando ou perdendo tipos de trabalho e aparecendo outros tipos de trabalho. Qual é a solução para que quem vê a sua profissão, por exemplo, ser cada vez diminuída, cada vez mais achatada no número de possibilidades? É exatamente essa a questão a levar a uma ponte ao futuro, a sua própria mente inconsciente. Pergunte-se, como é que você vai estar daqui 10 anos? Quem será fulano? Quem serei Márcio daqui 10 anos? E, se você gostar do que ver, ótimo. Se não gostar do que ver, pergunte-se também o que devo fazer para ser ainda melhor. E aí, a gente começa a perceber, as pessoas começam a ter ou se capacitar, ou começam a migrar para outras áreas.
Isso é mais importante do que a gente falar do mecanicismo tirando empregos, é saber qual a sua posição e qual a posição pessoal, a mente inconsciente, qual é a posição que ela vai te dar para ter mais prazer, para ter mais satisfação. E a partir do momento que você trabalha em algum lugar e tem mais satisfação, certamente novas oportunidades nesse mesmo lugar vão aparecer. É assim que eu acredito. A mente inconsciente pode tudo, cara. Legal, Márcio. Olha, eu recebi um sinal aqui do pessoal da produção dizendo que nós temos tempo para responder mais algumas perguntas. Então, vamos aproveitar, Márcio. Nós temos aqui o Márcio Maia mesmo. Ele tinha feito um comentário anteriormente e mais uma pergunta. Eu vou emendar as duas, você responde para o Márcio diretamente, para o seu xará diretamente. Foi falada uma palavra importante, o feedback. Tenho visto que muitos gestores deixam para pensar nisso somente no momento de avaliação de desempenho. Como encaixar esse pensamento para o dia a dia? O feedback que foi mencionado aqui, não é exatamente esse feedback, Márcio, mas ninguém melhor do que o nosso palestrante aqui para poder falar a respeito. E mais uma questão que o Márcio colocou, e se não alcançar o que deseja através dessa ponte? Isso não pode gerar uma grande decepção que levará a abandonar essa programação, Márcio? Vou responder primeiro a segunda parte. Ok. Na PNL, né, na programação neurolinguística, o assunto que nós estamos falando aqui, existe um pressuposto que não existe fracasso. Existe feedback. Nunca vai existir algo que você diga assim, não atingi meu objetivo. Se você não atingiu um objetivo, certamente você atingiu outro objetivo. Então, por exemplo, você fala assim, vou até a padaria comprar pãozinho. E aí, de repente, você vai sair de casa e percebe que está sem a chave, está trancado dentro de casa, por exemplo. Você não atingiu o objetivo de buscar pãozinho, é assim que você analisa, ou você analisa o fato de ganhei tempo dentro de casa para fazer outras coisas. Não consegui um emprego X na empresa Y, ou consegui na empresa Z, ou conseguir mais tempo. A forma como você trata o feedback ou o fracasso é o que define, em grande parte, a sua vida. Então, falar, fiz a ponte ao futuro e não atingi o objetivo? Sim. Se você acredita em fracasso, sim, isso pode ser pesado. Agora, pense se, quando eu não atinjo aquele objetivo, se ao longo dessa caminhada eu já não aprendi tantas outras coisas. Então, quando a gente chega num determinado momento em que meu objetivo deveria estar concluído, deveria estar atingido, é a hora de se fazer o feedback. É a hora de olhar para dentro de nós e falar o que é que eu aprendi ao longo desse tempo. Vou voltar na primeira ferramenta, agenda e feedback, certo? À noite, eu programei para o dia seguinte. E das 10 tarefas, 5 eu não consegui realizar. Ao final do dia, eu olho para trás e dou feedback para a minha mente inconsciente, dizendo, olha, aquilo que eu tinha programado não saiu do jeito que eu queria. Ótimo. O que é que saiu de bom? Quais aprendizados eu tive? O que é que saiu legal para que eu possa melhorar as minhas estratégias? Logo, você está se capacitando, você está aprendendo, você está evoluindo. E quem proporciona isso é o feedback. Quando você falou feedback para os empresários, né, para muita gente ainda, é uma forma de ir lá e pegar no pé do funcionário, é uma forma de fazer avaliação de desempenho. Cara, feedback deveria ser dado todos os dias. Quanto mais, melhor. E não só na parte positiva ou na negativa. Feedback isento de emoção. Isso ou aquilo aconteceu. Como vamos melhorar juntos? Essa é a forma saudável de se lidar com feedback. Claro que se o seu superintendente, seu chefe, seu patrão, vamos dizer assim, se ele dá um feedback errado, tenha paciência com ele. Fala para ele, procura o Márcio, procura o Denis, eles sabem como dar feedback, talvez eles possam ensinar vocês a fazer um feedback melhor. Mas você já sabendo como é um feedback, como é uma forma coerente, né, legal, ecológica de se fazer a coisa,
você já vai conseguir selecionar aquilo que é para o seu desempenho, para melhorar o seu desempenho mesmo. Tá? Feedback é isso, só uma realimentação para poder melhorar depois. Essa frustração, respondendo ao Márcio que está nos assistindo aí, a minha visão é que, na verdade, se você conseguir aplicar bem essa agenda, né, ou mesmo a ferramenta que nós temos da Ponte ao Futuro, a gente vai ter muito mais clareza daquilo de onde a gente quer chegar, né? E mesmo que a gente não atinja aquele objetivo no primeiro momento, essa clareza, essa visão do que você quer, faz com que você mantenha seu entusiasmo alimentado, em alta, né? Porque vai ficar mais fácil para você fazer novas tentativas de aprendizado. E também, a cada falha que você tem, é um aprendizado que você acaba tendo, né? Acho que o maior exemplo do mundo deve ser Thomas Edison, né, que inventou milhares de maneiras de não fazer uma lâmpada, né, até que encontrou a correta, mas nesse processo ele tem inúmeras patentes e se tornou um grande sucesso, que é exemplo para todos nós, né? Então, eu acho que vale o aprendizado, viu, Márcio? Sempre, sempre, sempre. Vamos seguir aqui, Márcio, temos mais perguntas agora, mais uma da Luzia, que disse, já ouvi que para a mente inconsciente não existe tempo nem espaço. Podemos utilizar isso para extrair os aprendizados ocorridos em situações lá do passado? Perfeitamente. Luzia, muito obrigado pela pergunta. Quando a gente está falando de não tem tempo e espaço, é exatamente isso. O momento em que eu tenho uma memória, a gente está trazendo para o nosso consciente como se esse acontecido fosse exatamente agora. Então, o aprendizado, todos os aprendizados, só acontecem no momento presente. Não existe aprendizados no passado, e muito menos aprendizados no futuro. Sempre são no presente. Mas eu tenho o recurso de trazer uma memória do meu passado, trazer ela para o meu consciente, ou seja, para o meu presente, e aprender uma nova forma de fazer a partir desse aprendizado. Então, sim, os aprendizados, eu não tenho aprendizado lá atrás, mas eu trago agora e aprendo de novo. Sendo assim, toda vez que eu tenho esse tempo para trazer essa memória para cá, eu posso aprender com ela de novo. Talvez com novas capacidades, eu vivo esse momento passado novamente agora e aprendo coisas diferentes. Essa é mais ou menos, um tanto incompleta, mas é mais ou menos a teoria do insight. O que vem com uma bagagem de trás e um novo aprendizado agora, solucionando uma questão que eu tenho agora. Essa é a base do insight. Perfeito. Marcelo, temos mais duas perguntas aqui do Vladimir Ferraz de Abreu. Vou emendar as duas para você também. Uma, esses momentos seriam as oportunidades para o chamado ócio criativo? E mais uma, podemos dizer que os visionários são aqueles que conseguem aplicar com mais sucesso as técnicas de visualização? Olha, tem muita gente por aí, muito antenada e bem ligada nesse tema. Ócio criativo. Tem um grupo de palestrantes discutindo aqui, com certeza. Perfeito. O Vladimir estaria com o nosso nome, aqui também. Ócio criativo, na verdade, quando a gente fala em ócio criativo, tecnicamente já tem um termo um pouco desconexo, ócio. Na verdade, não existe ócio, né? A mente inconsciente está o tempo todo trabalhando, né? Então, quando a gente... Vamos usar esse termo, mas o termo, para mim, não é muito adequado. Porque se não existe ócio e a mente inconsciente está trabalhando o tempo todo, logo o que eu preciso fazer é perceber a comunicação que tem entre eu e os meus aprendizados, a mente inconsciente. E a gente vê e percebe esses aprendizados no momento em que o meu consciente parou. Ou seja, na hora que entrou no piloto automático. Na hora que entra no piloto automático e eu já programei isso, eu passo a perceber, sim, e aí o lance da criatividade rola exatamente nesse momento. E os visionários, eles têm aí é apenas uma questão de modelagem. A gente vê pessoas como Disney, como uma série de pessoas que trabalhavam a ponte ao futuro de uma forma brilhante e usavam todos os sentidos para fazer essa ponte ao futuro. Disney, dizem, conta a lenda,
Quando criava personagens, ele via visualmente o que era o personagem dele, ouvia e conversava com ele e sentia o que o personagem sentia. Então, por exemplo, você tinha lá o Zé Carioca, por exemplo. Ele sentia o prazer de cantar samba, ele sentia o calor tropical. Isso. Disney, quando desenvolvia os seus personagens, ele sentia como se estivesse na pele dos seus personagens. Por isso que eu falo, visionário tem uma capacidade enorme de sentir, não só fisicamente, pelos sentidos, mas as emoções do seu personagem. E esse é um ponto legal. Quer ser mais criativo? Comece a sentir a sua criatividade. É isso. Legal. Marcelo, para fechar, eu gostaria de agradecer muito a você pelo convite, agradecer o espaço aqui do InovaBrá também, e eu queria que você fizesse mais um fechamento, eu queria que você fizesse mais um resumo, porque na nossa realidade, como superintendente da Associação Comercial de Osasco, a gente quer mais oferecer aos nossos associados todos os meios, ferramentas e ambientes favoráveis para que eles possam crescer em seus negócios, né? Ou mesmo aqueles que, por alguma razão, em especial agora, em função da pandemia, estão sofrendo muito por conta da queda de movimento, ou por conta do fechamento das empresas também, que possam encontrar soluções para um reposicionamento, para um novo negócio, uma nova atividade. E no momento em que todo mundo está sendo tão massacrado por custos de todo lado, imaginar que a gente tem uma ferramenta que já está conosco, faz parte de nós mesmos, e que pode ser utilizada para dar essa virada de mesa que a gente precisa agora, realmente é mágico. Eu gostaria que você desse uma resumida para fechar, para que todos os empresários, empreendedores soubessem como usar essa ferramenta que já está aqui dentro para os seus negócios, para o seu desempenho, e muito obrigado mais uma vez pela exposição e pelo convite. Obrigado, Denis. Obrigado à Associação Comercial Empresarial de Osasco. Para a gente entender o que nós precisamos ou queremos, a gente precisa ouvir um pouquinho mais a gente. Durante a correria, a gente percebe a ansiedade, a gente percebe a afobação, e a gente pouco tempo nos dá para ouvir aquilo que realmente a gente quer. Distorcer o tempo, na verdade, a gente não consegue. A gente gostaria, né, de viver, em vez de viver 80 anos, viver 150. Mas talvez isso biologicamente ainda não seja possível. Mas a gente pode viver mais intensamente o momento presente. E além disso, durante os momentos que a gente chama de piloto automático, nos momentos em que há distorção do tempo, a gente pode ser mais produtivo, pode ter mais criatividade, evitar procrastinação dentro desses momentos. São momentos que já são seus, são recursos que você já tem. Basta ouvi-los, basta entender os insights, aproveitar as programações que a gente mesmo já faz. Você já faz isso. Todo esse papo hoje foi para te despertar que já existem recursos dentro de você que podem ser melhorados e dinamizados. Uma das ferramentas é a agenda e o feedback. Então, programar o dia e ver, de preferência de trás para frente, o que aconteceu durante o dia, sem julgamentos, sem lhe dizer a si mesmo, puxa, eu fui incapaz, eu tive um fracasso aqui. Não, apenas olhe e dê um feedback, sem emoção. Foi feito, não foi feito, foi feito, não foi feito. Isso eu estou ensinando a minha mente inconsciente a ser mais direta, a ser mais assertiva. E quando eu crio uma ponte ao futuro, e a gente falou várias vezes a palavra visionário, a gente está criando soluções, talvez para as grandes questões. O empresário, e assim como todas as outras pessoas, querem soluções, mas muitas vezes não sabem como chegar lá. Sabem internamente. E eu lhe garanto, todos os recursos já estão aí. Talvez eles não estejam disponíveis. Então, faça-se as perguntas. Faça as perguntas certas para você mesmo. O inconsciente, a mente inconsciente vai lhe trazer isso. Como? Tem um compositor de já há muitos anos,
um compositor chamado Walter Franco, e ele tem uma frase que, aliás, Leila Pinheiro colocou numa das músicas dela, e eu levo isso como um lema, né? Tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Vamos explicar um pouquinho. Tudo é questão de manter a mente quieta. Espera um pouco. Deixa seu consciente um pouquinho. Programa, mas deixa a mente inconsciente falar. A mente, deixa ela um pouquinho quieta. A espinha ereta, confiança no que está acontecendo. Seja você completo e acredite nisso. Tenha a espinha ereta. E mantenha o coração tranquilo, porque tudo o que vem para crescimento pessoal, vem para o seu aprendizado. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Muito obrigado, Denis. Muito obrigado ao Nova Bra. Muito obrigado a toda a audiência. Eu fico muito feliz. Contem comigo, Márcio Martins Moreira, Instituto Mentes Mudando o Mundo. Obrigado, Denis. Um forte abraço. Valeu. Agradeço. Tchau, tchau. Obrigado, Márcio. Tchau, gente. Forte abraço.